Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, 7h36 e hoje nós vamos no Café com Consultoria falar de um assunto que está totalmente em pauta nesse momento, que são a retomada dos negócios, os planos de contingência. Então vou baixar aqui um pouquinho, a nossa música, nesse momento 7h37, e nós vamos começar hoje o Café com Consultoria falando sobre plano de contingência. O que é o tal do plano de contingência? Nesse momento, em que a gente tem retoma os negócios, precisa de ações de biossegurança na retomada, e nós temos aí começando algumas ações, algumas empresas tendo que voltar atrás, em função da questão da segurança e da biossegurança. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é plano de contingência? Algumas perguntas têm surgido muito das pessoas que têm lojas, que têm espaços comerciais, que tem loja de departamento, Qual é a pergunta que surge? O que eu preciso fazer para me adequar aos protocolos? E muitas empresas têm buscado comprar máscaras, fornecer álcool gel para os funcionários, fornecer para os clientes, colocar tapetes sanitizantes na porta, mas tudo isso, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, precisa estar organizado dentro da empresa, tudo isso precisa estar comunicado, é preciso ser feito treinamentos, é preciso ter uma organização muito grande para que isso aconteça. Então, essas perguntas, eu acho que a principal pergunta que surgiu durante a última semana, e essa é o que eu preciso fazer para que o meu negócio não feche, para que as coisas continuem numa perspectiva melhor do que nós temos atualmente. O que eu preciso fazer, E o que a gente vê é que existe muitas informações, mas as informações ainda não estão organizadas de uma maneira fácil para que as pessoas possam acessar de uma maneira tranquila, Muitas pessoas, hoje a gente tem portarias divulgadas, muitas pessoas não têm esse hábito de ler portarias e isso dificulta um pouco a acessibilidade dessas informações e de uma maneira que isso fique muito aberto, para que qualquer pessoa possa então buscar e organizar a sua empresa, o seu negócio, o seu espaço para essa retomada. Então, hoje eu resolvi falar exatamente sobre isso. O que a pandemia, nos trouxe? A pandemia nos trouxe uma necessidade da gente, do cliente, precisar frequentar ambientes seguros. E ambientes seguros em relação à biossegurança, ou seja, ambientes em que as pessoas estejam usando máscaras, que mantenham distanciamento, ambientes que se tem a possibilidade de higienizar as mãos com álcool gel. E tudo isso, num primeiro momento, parece fácil, parece absolutamente tranquilo. Você compra máscara, você compra álcool gel, você compra tapetes sanitizantes, você coloca no seu espaço e garante que está tudo bem. Só que não, só essa ação é uma ação dentro de tantas outras ações preventivas que precisam ser feitas. Então, aonde vai estar escrito que a empresa está tomando essas ações? E aí eu resolvi falar sobre um tema específico hoje, que é o que é um plano de contingência. Então, primeiro, a gente tem que entender, muitos estados, muitos governadores, muitos prefeitos estão pedindo para as empresas planos de contingência, que é um documento de como essas empresas vão retomar suas atividades. Então,
como que um grupo, né, de lojistas vai retomar a atividade. Então, tudo isso tem que estar no plano de contingência. Então, aqui eu vou explicar primeiro o que é contingente, né? O que é contingência? Contingência é algo duvidoso, possível de acontecer, mas é incerto. Ou seja, qual é a dúvida que nós temos? Será que no meu ambiente, na minha fábrica, no meu espaço comercial, na minha loja, existe a possibilidade de contaminação com a Covid, das pessoas se contaminarem? Existe essa possibilidade? Existe. Ela é certa? Não sabemos, ela é duvidosa. Então, por isso, nós precisamos ter um plano de contingência. Então, contingência é quando a gente sabe que alguma coisa pode acontecer, mas nós não temos certeza que ela vai acontecer. E para isso que se faz, em determinadas situações, um plano de contingência. Ou seja, quando nós temos uma situação que nós sabemos que é possível acontecer, mas nós não temos certeza se ela vai acontecer ou não. E o que é um plano de contingência nesse caso? Um plano de contingência é um documento escrito que ele é preventivo, ou seja, ele tem várias ações preventivas que a sua empresa vai fazer. Então, por exemplo, comprar máscaras, comprar equipamentos de proteção individual, estabelecer fluxos dentro da empresa de entrada e saída, organizar a entrada com tapetes sanitizantes. Isso são um conjunto, né, de ações preventivas. Preditivo, por quê? Porque eu preciso predizer o que pode acontecer. Então, eu preciso pensar em determinadas situações. Se alguém tossir dentro da minha empresa, o que eu vou fazer? Se alguém espirrar dentro da minha empresa, o que vai ser feito? E aí, na medida que ele é preditivo, ele também é reativo. Ou seja, eu preciso prever o que pode acontecer e eu preciso reagir diante do que acontece. Então, quando uma pessoa tosse, qual a reação que vai ser feita? Quando alguém estiver com febre, qual a reação que vai ser feita? Quando eu tiver um cliente que quiser entrar no meu espaço e se negar a seguir os fluxos estabelecidos, qual a reação que vai ser feita? Então, num plano de contingência, nós temos que ter tudo isso escrito, registrado e documentado. E aí vem um outro ponto importante. Quem é o responsável pelo plano de contingência dentro das empresas? Hoje se sabe que na questão de biossegurança, por exemplo, o farmacêutico pode ser o responsável pelo plano de contingência. O engenheiro de segurança pode ser o responsável pelo plano de contingência. O médico do trabalho pode ser o responsável pelo plano de contingência. Na minha consultoria, eu, que sou farmacêutica, junto com uma engenheira de biossegurança, trabalhamos em projetos em desenvolvimento de planos de contingência. Então, isso é muito importante, precisa ter um responsável pelo plano de contingência. Porque se acontecer alguma coisa, alguém que estudou aquela situação pode responder por aquela situação. Bom, e qual é a função essencial de um plano de contingência? A função essencial de um plano de contingência é minimizar os riscos. Então, nós nunca vamos ter 0% de risco. Nós podemos minimizar o risco. E nós minimizamos os riscos de que forma? Estabelecendo que as ações, né, as situações que podem acontecer, predizendo, né, as ações que podem acontecer e definindo quais são. Nós predizemos as ações e depois nós definimos quais são os controles que nós vamos ter para reagir a essas ações, né? Então, quais são essas situações, quais são os controles que vão existir dentro da empresa.
Então, algumas dicas, né, de como montar um plano de contingência. E aqui, quando a gente está falando em plano de contingência, o mapeamento dos riscos é fundamental. Então, primeiro, tem que identificar todas as situações que podem ocorrer dentro do seu espaço. Então, por exemplo, o cliente pode tossir, o cliente pode espirrar, o cliente pode estar com febre, o cliente pode se negar a usar máscara. Então, essas são as situações. Essas situações são situações de alto risco, de risco intermediário, de risco baixo. Então, nós temos que mapear esses riscos, medindo o impacto para a minha empresa e a probabilidade deles acontecerem. Isso medido, nós temos a avaliação dos riscos. Depois, nós temos que definir prioridades. Então, a partir dos riscos mais altos, nós começamos a trabalhar dentro da empresa na implantação das ações. Definimos prioridades, planejamos as ações e escrevemos o documento. O que é o documento? O plano de contingência é um documento escrito, elaborado por profissionais que estudaram segurança do trabalho e que estudaram biossegurança, essencialmente. Bom, escrito o documento, o próximo passo é testar e validar esse plano de contingência, ou seja, você precisa organizar dentro da empresa e testar essas ações. Vamos ver se as situações que eu previ, as ações reativas que eu escrevi no documento, elas funcionam. No momento que você testou e validou, você começa a implementar o plano de contingência. Então, muito importante que um plano de contingência é o quê? É um documento que ele é preditivo, ele é preventivo e ele é reativo, ou seja, eu posso predizer o que vai acontecer, eu tenho que estimar quais são as situações que podem acontecer, eu tenho que criar ações preventivas para essas situações, para evitar ou minimizar que elas aconteçam, e além de tudo, eu tenho que saber exatamente como eu vou reagir diante de determinadas situações. E tudo isso tem que estar escrito. Então, o que está acontecendo com a questão da retomada e por que está dando errado? Está dando errado porque simplesmente se entendeu que comprar equipamentos de segurança é só isso que precisa ser feito. E não é isso que precisa ser feito só. Isso é uma das ações preventivas. Nós temos outras ações que precisam vir na consequência e estar escritas dentro do plano de contingência. Por exemplo, nós precisamos comunicar e engajar os funcionários nesse processo, e isso requer treinamento. Por exemplo, nós precisamos auditar esses processos, e isso requer auditoria. Por exemplo, nós precisamos acompanhar esse processo e monitorar. Por exemplo, nós precisamos ter uma comunicação clara para os clientes, para os funcionários. Por exemplo, nós precisamos pensar no cliente quando ele está, e nos funcionários, quando ele está vindo no caminho, o que está acontecendo com esse funcionário quando ele vem para a empresa, quando ele chega na empresa e quando ele sai da empresa. E todas essas questões têm que estar previstas no plano de contingência, além do manejo dos casos suspeitos dentro da minha empresa. Como que eu vou reagir a um caso suspeito? E todas essas coisas têm que estar escritas, bem claras, organizadas. Se a gente não tem isso escrito, claro e organizado, a gente não consegue reagir da forma mais adequada quando acontece uma situação. E aí, infelizmente, nós temos que retroceder, voltar atrás, o fechamento de algumas empresas. Por quê? Porque nós não estamos nos preocupando em elaborar planos de contingência de uma maneira concreta e organizada. Então,
a minha dica aqui, a minha frase final do dia de hoje é: o grande risco é não assumir nenhum risco. O grande risco que nós temos nesse momento é não assumir nenhum risco. Nós podemos assumir risco? Sim, podemos assumir risco, mapeando os riscos e organizando dentro das empresas planos de contingência que sejam preditivos, preventivos e reativos, ou seja, que nós consigamos, né, aí, que a gente consiga prever o que pode acontecer, prevenir o que pode acontecer e também consiga organizar, né, e reagir da melhor forma diante de situações que possam acontecer. Então, para terminar o nosso café de hoje, o grande risco é não assumir nenhum risco, né? E esse eu acho que é hoje a frase do dia. Vamos ter sim que assumir riscos para que a gente possa ter uma retomada com segurança. Um bom dia a todos, eu sou a Luciene Scherer, sou consultora de empresas e todos os dias estou aqui às 7h37 trazendo informação e preparando você para o dia e para a semana. Um bom dia a todos e obrigado por terem participado do café hoje às 7h37.